versículo 12. Você já viveu a reconstrução. Você já entendeu o caminho da reconstrução. Você já entendeu as atitudes que você precisa ter para realmente reconstruir, viver esse sobrenatural. Mas agora, eu quero que você veja na Bíblia esse exemplo de mulher. Um exemplo de mulher que viveu um milagre sobrenatural. Essa mulher, ela viveu uma reconstrução excepcional. E eu quero te dizer hoje, nada pode impedir aquilo que Deus vai fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o exemplo de mulher, de uma mulher que venceu o impossível na vida dela. E você vai ver junto comigo o que ocorreu com Esther. Vamos ver primeiro quem era essa Esther, para você entender como ela chegou no ápice da dor. Ela chegou no mais extremo daquilo que era a angústia e o sofrimento que uma pessoa pode vivenciar. Vamos ver primeiro o Esther, o capítulo 1. Vê aí o 1, vai até o 2, e diz assim, o versículo 5. Ora, havia um certo judeu no palácio de Susã, cujo nome era Mardoqueu, o filho de Jair, o filho de Simeu, o filho de Quis, um benjamita, que havia sido levado de Jerusalém com os cativos, que haviam sido levados com Jeconias, o rei de Judá, os quais Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia levado consigo. E ele, olha só, trouxe Radassa, isso é, Esther, a filha do seu tio, pois ela não tinha nem pai, nem mãe, e a criada era formosa e bela. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou por sua filha. Até aqui, para você entender. Querido, presta atenção no que essa mulher enfrentou. Veja o máximo de dor que ela teve. Primeiro, ela era uma exilada. Ela era uma cativa. Ela era uma mulher que foi presa. Nabucodonosor invadiu Israel e ele levou todos o povo que pertencia à administração, ele levou consigo para Babilônia. E Mardoqueu pertencia àquela administração, pertencia ao povo ali do rei. E o que acontece? Ele é levado cativo, eles são prisioneiros de guerra. Além de viver essa guerra, essa aflição, imagina só o que é aflição. Esther perdeu pai, perceba aí que nós lemos, mãe, perdeu aquilo que são o quê? Os maiores valores, não é verdade? Para uma jovem, perdeu a sua maior estrutura. Além de perder sua estrutura emocional, ela perde aquilo que é a sua estrutura física, porque ela é transportada da terra dela para outra terra. Ela vai lá para a Babilônia agora como uma exilada. Ela, seu tio, ela, seu primo, ela e sua família nova, que ela foi adotada. E eu quero que você preste atenção nesse contexto. Imagina a dor, imagina a tristeza. Essa mulher, ela podia dizer: eu tenho razão para me tornar uma mulher infeliz. Eu tenho, olha pastora, faz o seguinte, isso de reconstrução, eu entendo, ok, mas no meu caso não. Você não sabe o que eu passei.
Você não sabe a dor que eu já vivi. Você não sabe os cortes na minha carne, as coisas que eu já presenciei, as dores que eu enfrentei. Não, isso não serve para mim. Não tem como eu me reerguer. Não tem como eu ser uma mulher feliz. Não tem como eu ser uma mulher bem-sucedida. Não tem. Eu perdi tudo na minha caminhada de vida, tudo, desde que eu me conheço por gente. Eu era jovenzinha, eu era criança e eu já sofria já. Eu passei pela guerra, eu passei pelo cativeiro. Você não sabe de nada, você não sabe o que é viver sem uma mãe, você não sabe. Esther era essa mulher, que ela podia se apegar a todas as suas dores, e transformar todas essas dores em uma grande bagagem, e ficar levando essa bagagem por toda a sua vida. Mas chegou um dia que essa mesma Esther, essa exilada, essa cativa, essa que órfã, essa que perdeu pai, que perdeu mãe, ela se levanta, ela atende um chamado, e nós vamos ver agora esse chamado. E diz então Esther, palavra do Senhor, capítulo 2, versículo 12, que o rei, ele chama as mulheres, e nesse momento em que ele chama essas mulheres, olha agora o que diz versículo 12: ora, quando chegou a hora de cada donzela adentrar ao rei Assuero, depois de ter estado por 12 meses, segundo o costume das mulheres, pois assim eram os dias do cumprimento da sua purificação, a saber, 6 meses com azeite de mirra, e 6 meses com aromas doces, e com outras coisas, para a purificação das mulheres. Olha o que aconteceu. O rei chama as mulheres daquela cidade, as mulheres das cidadelas ao redor, e o rei chama. Só que quando o rei chama, ele chama cada mulher, e ele submete aquelas mulheres a um tratamento. O rei chama, só que aquelas mulheres que se tornariam futuras princesas, que se tornariam futura rainha, elas passariam por um processo, e é sobre esse processo que eu quero falar ao teu coração hoje, da parte do Senhor. Essa moça, ela se submete a um processo, e eu quero te dizer, no teu processo de elevação, no teu processo de reconstrução, precisa haver uma disponibilidade do seu coração, uma abertura. Naquele momento, o rei chama, e diz então a palavra que Esther, assim como as outras mulheres, se submeteram a um tratamento de 12 meses, está aí escrito na Bíblia. 6 meses Esther ficou na mirra. O que é isso, pastora? 6 meses na mirra? Queridos, a mirra, ela era usada como um símbolo daquilo que é a vitória sobre a morte. Como assim? É só você se lembrar. Lembra-se quando Jesus nasceu, ele recebeu ouro, incenso e mirra, simbolizando que ele era rei, simbolizando o poder dele, e simbolizando que ele passaria pela morte, a mirra, e ressuscitaria. Quando o rei chama aquelas mulheres, ele pensava que elas, muitas ali pensavam, eu vou passar por um tratamento físico. Mas Esther, ela precisava passar pelo tratamento espiritual. Muitas precisavam o quê? Cicatrizar feridas, sim, tratar sua pele, tratar seu corpo, porque a mirra, ela tem esse poder adstringente, a mirra tem esse poder cicatrizante, a mirra tem esse poder de matar micróbios. Só que o caso de Esther era espiritual. Esther já era uma judia, e quando ela estava ali, era Deus chamando Esther, porque a mirra, ela é a declaração de fé acerca da vitória sobre a morte. A mirra é a declaração de fé
acerca da vitória sobre a morte. A vitória sobre a morte. Quando deram a mirra para Jesus, estavam ali já declarando: haverá vitória sobre a morte. Quando Nicodemos ali deu a mirra, envolveu o corpo de Jesus com a mirra, para quando ele foi crucificado, ele estava declarando: haverá vitória sobre a morte. E quando o rei chama aquelas mulheres, e Esther vai para aquele chamamento, e ela se dispõe a ser o quê? Banhada naquela mirra. Ela era uma declaração de fé: haverá vitória sobre esta morte, haverá vitória sobre toda essa morte da minha vida, haverá vitória sobre a minha orfandade, haverá vitória sobre o meu sofrimento, haverá vitória sobre a minha angústia, haverá vitória sobre a minha solidão, sobre essa exclusão, sobre essa tristeza, sobre essas dúvidas, sobre o padecimento, sobre o pesar, sobre a agonia, sobre a aflição. Em nome de Jesus eu quero te dizer hoje que o Senhor está te chamando: ó filha minha, ó serva minha, vem banhar-te na mirra, porque eu vou começar a cicatrizar, eu vou começar a curar, independente da dor, independente da angústia, independente da perda, independente do medo, independente do trauma, independente do desespero. Eu não sei quanto tempo vai levar, eu não sei se será 6 meses, eu não sei se serão 5 dias, mas eu quero te dizer: a cura em Deus para a tua vida, a cura, o Senhor tem poder sobre a tua vida. E Esther, ela se submeteu àquele tratamento, que na verdade era um tratamento espiritual. E eu quero te dizer hoje: todo sofrimento emocional, todas as dores emocionais que você carrega, que você pode julgar e dizer: estas são permanentes, foram fortes demais. Tudo aquilo que quer se manter na sua vida como um grande fardo, e você pode dizer: eu tenho razão para ser como eu sou, eu tenho razão para viver o que eu vivo, eu tenho razão para ter essa mágoa, para ter esse ódio, para ter esse fel dentro de mim. Esther não tinha, ela tinha razão, ela tinha razão. Ela podia dizer: eu perdi tudo, eu perdi tudo que podia ser importante na vida de alguém, o que me resta agora é viver só o choro até o fim da minha vida. Mas você hoje vai começar a se dispor a este tratamento espiritual, e você vai atender o chamado do rei, assim como Esther, ela se sujeitou àquele tratamento, ela se sujeitou àquilo que era o trabalhar do Senhor. Hoje você não pode entender: como que eu vou reconstruir meu emocional? Eu estou em ruínas. Como que eu vou reconstruir minha vida sentimental? Como que eu vou reconstruir meu casamento? É impossível. Hoje você pode olhar para a tua vida e você pode dizer: não tem como essa área da minha vida. Olha, já estou até com bipolaridade, já está vindo até esquizofrenia, olha, está vindo uma loucura, está vindo um tormento, eu estou totalmente atormentada, eu estou perturbada, eu estou violenta, eu estou infeliz, eu estou depressiva, eu estou cheia de traumas, de raiva, de medo. Querida, eu não sei qual situação você está, mas eu quero te dizer: o Senhor tem poder de curar, de cicatrizar, Ele tem poder de tirar essas inflamações. Sabe o que são essas inflamações aí? Essas coisas que sempre vêm à tona e incham e inflam tua alma com uma raiva repentina, com uma ira repentina, com um ódio repentino, com um furor repentino, com uma amargura repentina. Todos esses micróbios, todas essas bactérias, todas essas inflamações na tua alma, o Senhor quer e pode curar a tua alma, e Ele está te chamando para esse tratamento em nome do Senhor Jesus. Para todas as mulheres aquele tratamento era físico, mas para Esther não.
Era Deus dizendo para ela: você tem fé que eu possa te dar vitória sobre essa morte, Esther? Imagina ela ali atolada na mirra, dentro do banho de mirra. Era isso que Deus estava falando: você acredita que você pode vencer essa dor, Esther? Você acredita que essas feridas da sua alma podem ser curadas? Você acredita que pode cicatrizar essa chaga aberta, Esther? E Esther ficou ali 6 meses, sob aquele tratar de reconstrução. E eu quero te dizer, toda a morte de Esther morreu. E sabe o que aconteceu? Esther viveu o sobrenatural. Depois de 6 meses no tratamento de mirra, diz então que veio sobre ela 6 meses de tratamento de bons perfumes. A Bíblia fala que Jesus Cristo, que nós somos o bom perfume de Cristo. Ele quer mudar o teu cheiro. Não é mais cheiro de morte, não é mais cheiro de infelicidade, de depressão, de angústia, de raiva, de mágoa, de amargura. Sabe esse cativeiro da sua alma? O Senhor quer literalmente te libertar e te reconstruir. E esse exemplo de mulher é o que vai acontecer na tua vida. Esther viveu a mudança de sorte total. E sabe o que aconteceu com Esther? Ela se sujeitou a esses 6 meses agora, de passar não mais aquele aroma de amargor, não mais aquele aroma de infelicidade, não mais ser uma depressiva, não mais ser uma angustiada, não mais ser uma infeliz, mas diz que a sorte dela já começou a mudar. Quando você se abre para a palavra de Deus, quando você se abre para a unção do Espírito Santo, a tua sorte já começa a mudar. A cada dia que passava ali, ela ia sendo curada, cicatrizada, ia sendo transformada. E diz então a palavra de Deus que ela começou a achar graça diante dos olhos do povo. Diz então a palavra de Deus que o rei passou a amar Esther, e ela passou a achar benevolência, ela passou a achar a graça acima de todas as outras pessoas. E diz então a palavra de Deus que aquilo que era a morte que havia em Esther, e ela conseguiu vencer. Sabe o que aconteceu? Ela venceu a morte em toda circunstância e situação que estava ao redor dela. Sabe o que aconteceu com Esther, queridos? Primeiro ela venceu a si mesma, e depois ela venceu uma grande sentença de morte que estava vindo contra a família dela. Sabe o que diz Esther 9:22? Que foi o dia do Purim. Esther agora já tinha vivido a reconstrução. Ela saiu da morte para a vida. Ela se abriu para o que Deus tinha. Ela se abriu para a cura. Ela se abriu para o que Deus possuía. E então, mais para frente, anos depois, ela viveu o Purim. E diz a palavra de Deus que o Purim é a mudança de sorte, o dia em que os judeus tiveram repouso dos inimigos, o mês que Deus mudou de tristeza a alegria. Ele transformou a tristeza em alegria, o luto Deus transformou em festa, e Ele trouxe banquete e dádivas. Aquela mesma mulher que tinha toda a razão para viver choro, lamento, dor, peso durante anos, décadas ou por toda a sua vida, porque ela se abre e ela crê no poder do Senhor, no poder regenerador. Deus muda a tristeza em alegria, o luto em festa, e traz banquete e dádivas. E eu quero declarar esta palavra, porque é palavra do Senhor. O Senhor está dizendo: vem, amada minha, vem, porque eu quero começar esse processo de transformação
transformação na tua alma, no teu emocional. É profundo o tratar do Senhor, é no íntimo, e você vai saber. Eu não sei se será daqui 3 meses, se será daqui 5 meses, se será daqui 1 ano, mas você vai ver que o seu estado será 10 vezes melhor, em nome de Jesus Cristo. Se você se lembrar de Daniel, ele foi levado cativo para a Babilônia, e ali ele se sujeita a uma consagração, e naquela consagração, passado alguns dias de jejum, diz a palavra de Deus que o estado de Daniel ficou 10 vezes melhor, e eu estou declarando na tua vida, porque isso é o que Deus faz com quem se abre para Ele. Daniel também estava cativo, Daniel tinha todo motivo para ser infeliz, Daniel tinha todo motivo também para viver chorando, ele também era um prisioneiro de guerra, mas ele se abriu para aquilo que era a cura do Senhor, e o Senhor trouxe mudança de sorte. Hoje a tua opção é: ou você se isola, se fecha com toda essa dor, com todo esse luto, com toda essa tristeza, com toda essa mágoa, com toda essa infelicidade, ou você se abre e você deixa as águas purificadoras que saem do altar lavar, e esse processo vai lavando, vai purificando, vai curando, vai cicatrizando, e daqui 1 mês vão tocar no assunto, já não dói mais, e daqui 2 meses você já está andando de cabeça erguida. E você nem vai lembrar, aconteceu alguma coisa, eu já estou diferente, eu já estou com uma força maior, eu já estou com uma fé maior, eu já estou com uma disposição maior. É porque na verdade o processo de cura já começou. A palavra é rio de água viva que sai do trono de Deus, e o Senhor está lavando toda infelicidade, todo o caos, todo o tormento, toda a dor, toda a tristeza, tudo que te paralisou até hoje. O Senhor dá um basta para te conduzir a um tempo de glória, em nome do Senhor Jesus. E depende de você se abrir. Aleluia! Se abra para o Senhor hoje. Se abra para o Senhor hoje. Não há situação que possa ter ocorrido na tua vida que justifique você permanecer a mesma. Não há. Se não houve para Esther, que era cativa, que era exilada, que era órfã, que perdeu o pai, que perdeu a mãe, que desabou tudo, e ela conseguiu viver essa mudança de sorte. Ela conseguiu se tornar rainha, queridos. Esther se tornou uma rainha. Ela saiu do chão, do lodo, e saiu para aquilo que era o trono. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, hoje, dê um basta. Faça como Neemias fez ali, naquela grande câmara. Pega esses móveis de Tobias, pega esses móveis, esses acúmulos de situações, de pensamentos, de sentimentos, e lança fora da tua câmara, lança fora. Chega em nome de Jesus. Chega desse desespero, chega dessa negatividade, chega dessa incredulidade. Chega, eu não sou mais essa pessoa, eu estou me abrindo para o novo de Deus. Chega desse tormento, chega dessa loucura me atormentando dia e noite, chega desse ódio me enfurecendo, chega dessa mágoa batendo sempre a minha porta, chega desse ressentimento. Você fica ressentindo. Já sentiu uma vez, já sofreu uma vez, já doeu uma vez, e se não bastasse a dor que você teve, você fica ressentindo isso, e toda vez você ressente, e esse ressentimento, ele vai o quê? Destruindo a tua estrutura emocional. E aí o que acontece? Você começa a se tornar uma pessoa desequilibrada, você começa a se tornar uma pessoa atormentada, você começa a se tornar uma pessoa que realmente não tem domínio nenhum de si, nem no falar, nem no agir. Está quebrado da tua vida hoje, pelo poder do nome do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo: vem para a mirra, deixa
creia que eu tenho o poder de tirar essa morte de dentro de você. Creia que eu tenho o poder de tirar esse luto de dentro de você. Creia que eu tenho o poder de fazer você vencer essa dor. Não, pastor, essa dor é muito grande, essa dor não tem como cicatrizar. Creia, creia. Só se abra para o chamado de Deus. Essa ferida da tua alma será curada. Hoje, Deus está reconstruindo você. Sabe por quê? Porque aquela velha criatura hoje fica aqui no altar. E o que diz a palavra de Deus? Que nós somos feitos nova criatura em Cristo Jesus. E agora, como nova criatura nascida de Deus, você realmente vai experimentar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O que nós lemos aí? Que Esther, ela foi submetida àquele tratamento, àquela purificação, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias, e aquilo houve o que? Trouxe a purificação. Olhe para a sua vida hoje e entenda, nada acontece assim, ó. A hora que você sair no final da tarde, hoje à noite, e você chegar em casa, e aquela velha situação quiser se levantar, e trazer a velha dor, ou aquela velha briga, ou aquela velha circunstância, não adianta você começar a se jogar no chão, e já dizer, ai, não resolveu. Calma, calma. Começou o tratamento, e esse tratamento inicia na sua vida para a cura, para a transformação, para a libertação. Comece a ter atitudes diferentes. Se você quer ter resultados diferentes, tenha atitudes diferentes. Ah, era a mesma palavra que me tirava do sério, era a mesma pessoa que me transtornava, era o mesmo ressentir que me desequilibrava. Então comece a ter reação diferente diante dessa dor que é igual, e a tua reação vai melhorando, você vai se aperfeiçoando, e quando você menos esperar, sabe o que acontece? Você não será mais abalada, não será mais transtornada por esse mal que quer te manter na ruína. Está quebrado da tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero crer e creio, porque é a palavra de Deus. Um ano foi suficiente para a vida de Esther virar de ponta cabeça. E eu quero declarar: o que você não fez em 10 anos, você fará em 1 ano, em nome de Jesus Cristo. O que você não venceu, o que você não superou em 10 anos, 20 anos, você superará em 1 ano. Porque agora é você e Deus, em nome de Jesus. Agora é a água purificadora, limpando, é a água purificadora que sai do trono de Deus, te lapidando, é o tratar de Deus, e quando você menos esperar, a tua vida terá mudado 360 graus em nome de Jesus. Os seus pensamentos serão outros, os teus sentimentos serão outros, as tuas prioridades serão outras, porque o Senhor fará de você nova criatura em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém? E nós vamos ficar em pé no nosso lugar, porque nós vamos orar.